Primeiramente, boa noite a todos e todas. Eu me chamo Anderson Rego da Conceição Vieira, tenho 34 anos, 1,77 m, sou um homem branco e hoje sou professor aqui da Rede de Educação Pública do Distrito Federal, em especial na Escola Classe 3. Olá, eu sou a Ingrid Nayara, eu tenho 32 anos, 1,69 de altura, sou uma mulher negra, professora também da Secretaria de Educação aqui do DF e atualmente estou no Centro de Educação Infantil 01, São Sebastião. Boa noite, meu nome é Beatriz, tenho 30 anos, tenho 1,70 m, branca, professora do ensino médio no Goiás, na rede privada. Bom, então vamos lá nessa nossa início de roda de conversa. Quero abordar no segundo bloco, um pouco sobre a importância da linguagem e o processo da formação a importância da linguagem no processo de formação da cultura, se eu não estou equivocado. Isso mesmo. Bom, essa primeira parte da minha conversa, eu quero citar aqui as referências bibliográficas que se encontram lá no AvaCaps, que o módulo 3 deixou disponível. Estou utilizando como fonte de consulta para a elaboração dessa minha fala aqui o grande pensador e teórico Levi Vygotsky. No trabalho vasto do intelectual e pesquisador Vygotsky, ele tratou bastante e com muita intensidade essa questão e essa relação entre língua e apropriação daquele sujeito em informação. Então, dentro dessa relação de educação, o pesquisador ele tratou com muita cautela e muita sensibilidade o processo histórico-cultural na apropriação da linguagem para a formação do pensamento superior. Então, o Vygotsky ele trata com muita propriedade essa relação da cultura com essa apropriação da formação dos pensamentos superiores e o processo de desenvolvimento social ao longo da formação do sujeito. Tá? Então, nesse primeiro momento da minha fala, é isso. Bom, seguindo aqui mais ou menos o que o Anderson falou, a fala dele trouxe uma perspectiva muito potente, né, da teoria de Vygotsky, a mostrar que a língua ela é mais do que um instrumento de comunicação. Ela faz parte do sujeito, da cultura, né? Quando ele afirma ali que tudo que é cultural é social, eu entendo que o desenvolvimento humano ele se dá no coletivo, né? O professor ele tem um papel central nesse processo. A partir disso, eu queria aprofundar com o conceito da dupla mediação semiótica, que ainda de acordo com o autor citado, é essencial para a gente entender como que o desenvolvimento cognitivo ele acontece. Segundo Vygotsky, esse processo ele se dá por meio de dois tipos de mediação, que é a mediação pelo outro, né, quando o sujeito ele aprende por meio das interações com o outro, com professores, e pela mediação pelos signos, né, quando ele reorganiza seus próprios pensamentos a partir de signos culturais, sendo que a linguagem é o mais importante deles. Na minha prática na educação infantil, eu percebo isso diariamente, ali nas atividades, principalmente ali na contação de histórias, por exemplo. As crianças, elas repetem muito palavras, mas aos poucos elas começam a organizar suas ideias, a criar suas próprias falas nos jogos, nas brincadeiras de faz de conta, e elas atribuem significado a esse tipo de situação. E isso mostra como que a linguagem ela está presente tanto na mediação externa, quanto também na elaboração interna dos sentidos. Seguindo, o pensamento se desenvolve por meio da linguagem, da interação social, com os conceitos espontâneos, que é que o aluno aprende no dia a dia, com o convívio na escola, com os familiares, e a gente também tem os conceitos científicos, né, que é com a linguagem mais formal, que são resultados de um processo de sistematização.
E são com esses que a gente busca desenvolver na escola, né? Que é o conceito científico. A gente pode tirar, por exemplo, quando uma criança vai ao mercado, vê ali o valor do produto, quando vai passando ao caixa, vê os descontos, a gente ensina na escola o conceito de porcentagem, de metade, da soma, da divisão. Então, a gente traz, aí eles têm um conceito espontâneo e a gente, na escola, tem um papel de fazer já o conceito científico para a criança. Justamente, professora Ingrid e professora Beatriz, esse elo, né, da linguagem e a experiência histórico-cultural é uma das marcas do trabalho do professor, do pesquisador Levi Vygotsky. Ou seja, essa relação de aparência e essência, né, é algo assim crucial no trabalho científico do Vygotsky, pois ele pega esse conhecimento objetivo e internaliza transformando em conhecimento subjetivo. Ou seja, a criança ela chega com o seu conhecimento social, popular, e dentro de um sistema com a configuração de códigos, leis, teorias e hipóteses, além do processo de teste, ele consegue ali consolidar e construir todo o conhecimento científico propriamente dito. A história da humanidade ela foi muito marcada por esse processo de apropriação histórico-cultural. Então, a linguagem, mais do que um instrumento de comunicação, é um elemento que possibilita a internalização das relações sociais e a formação de uma consciência subjetiva e o pertencimento da cultura. A mediação também... Pode ir, Ingrid. Pode falar. A mediação também ela é um centro, né, de aprendizagem na escola, que a gente vai estar ali mediando o aluno, né, acolhendo os saberes prévios no meio da linguagem e da mediação com os alunos, promovendo a mediação do conceito. Deu branco. Não, é exatamente isso mesmo. Essa ideia de mediação mostra que os alunos eles chegam ali com os conceitos espontâneos, né? Que é ligado à vivência deles, à bagagem deles. E a nossa tarefa como educador é conduzir esses saberes para a construção dos conceitos científicos. Seu exemplo também que você falou ali sobre as porcentagens, né, do supermercado, ela revela como que no nosso cotidiano pode ter a base para desenvolver habilidades, né, mais complexas, desde que o professor também ele atue como mediador nesse processo. O Anderson também, retomando o que ele tinha falado sobre a linguagem, mostra que, por meio da apropriação da linguagem, que se forma uma função psicológica, né, que ele destacou. E ao internalizar essas relações sociais e os elementos da cultura, possibilita também a formação de cada subjetividade de cada criança, né? Só finalizando aqui a minha fala, eu percebo também isso muito no cotidiano na educação infantil. Por exemplo, quando a gente está numa roda de conversa e alguma criança comenta, por exemplo, tá chovendo, o céu tá bravo porque tá trovejando. Essa fala, ela é espontânea, ela revela uma tentativa de explicar o mundo a partir da visão e da experiência que ela tem, né? E quando a gente une essas três perspectivas, que é a linguagem como apropriação cultural, né, e a formação do pensamento, como o Anderson falou muito bem, e com a mediação semiótica, né, e também em relação à mediação que o professor traz a partir da intencionalidade, que a Beatriz falou também. A gente reafirma o nosso papel de professor, né, como mediador da aprendizagem. Isso mesmo. Agora a gente parte para o terceiro bloco, né, que é o bloco de conclusão. Então, concluindo minha fala em relação a toda a discussão que a gente trouxe aqui para essa roda de conversa, a importância da linguagem na construção dos processos psicológicos superiores, na construção dos conhecimentos científicos, eu finalizo aqui destacando o que traz o artigo da Ângela Pino Sagrado, que ressalta a profundidade da obra de Vygotsky a integral social, o cultural e o semiótico, também muito bem falado, tanto pela professora Ingrid, como também
pela professora Beatriz, e mostrando esse elo que é indispensável na construção do conhecimento científico do Vygotsky, porque o Vygotsky ele tem uma divergência muito grande do trabalho do Piaget nesse aspecto, que ele parte do materialismo histórico dialético, mostrando que todo o conhecimento científico histórico da humanidade que consegue ali formar o sujeito e dar para ele todas as condições e propriedades para fazer a aplicação desse conhecimento científico. E concluo aqui minha fala nesse terceiro bloco. Então, finalizando também aqui a minha fala, eu acho que quando a gente consegue compreender a linguagem sendo um elo, né, sendo um fio condutor entre eu e o mundo, entre o cotidiano e o conhecimento científico, a gente reafirma também nosso compromisso com uma educação que seja inclusiva, né? Que é o nosso objetivo aqui nesse curso, uma educação inclusiva que reconhece as diferenças, valoriza os saberes prévios, cria possibilidades reais, participação de todos, e é por meio da linguagem que a gente consegue transformar a sala de aula em um espaço de pertencimento, né? E assim eu encerro a minha fala também. Para finalizar, quando valorizamos os conceitos espontâneos dos alunos, tornando o ensino mais significativo, eles passam a ver como sujeitos que sabem de algo, que não é só uma página branca, como a gente foi ensinado antigamente, que o aluno era uma página branca, que ele precisava aprender de algo que o professor era o centro. A linguagem, seja ela cotidiana ou científica, é um instrumento da transformação do pensamento. E por meio dela o aluno compara, reformula, justifica, pergunta e tem a conectividade, né? E, portanto, mais do que ensinar fórmulas, precisamos criar pontes entre o mundo vivido e o mundo conceitual. Essa é uma escolha pedagógica e ética e respeitosa de todos os modos de aprender e promover uma aprendizagem mais profunda, mais humana e inclusiva. Bom. Então quero agradecer imensamente a todos e todas aí que participaram dessa nossa roda de conversa, agradecer a professora Ingrid, a professora Beatriz e os demais que ouviram aqui nossa roda de conversa, a importância da linguagem na construção dos processos psicológicos superiores e na construção dos conhecimentos científicos. Muito obrigado. Muito obrigada, pessoal, pela escuta até aqui. Agradeço também aos colegas Anderson e Beatriz. Esperamos que essa roda de conversa ela tenha contribuído com reflexões significativas sobre a linguagem, sobre o desenvolvimento humano, e seguimos juntos, né, na construção de práticas mais humanas e inclusivas. Muito obrigada pela escuta atenta, pelo compromisso com a educação transformadora e obrigada, professores.